E as pessoas, você não consegue pegar informação das pessoas que são abduzidas? Não dá para absorver nada desses casos? Olha, os casos de abduções, e isso é interessante, a gente está colocando um ponto bem interessante, né? O que era abdução? No passado, você pegar a década de 80, 90, princípio dos anos 2000, a abdução, ela se processava. Geralmente a pessoa estava andando de carro por uma estrada deserta, indo para uma fazenda, sei lá, estava indo para algum lugar e aparecia o OVNI baixava ali e a família ou aquela pessoa era abduzida, às vezes com carro e tudo, para dentro da nave, passava por alguns procedimentos dentro da nave, desde coleta de material, cabelo, pele, material genético. E às vezes ocorria o implante, que era a colocação de microsistemas dentro da pessoa. Depois a pessoa era devolvida ou no mesmo local, ou alguns metros ou quilômetros próximos ali da localidade onde ela foi abduzida. Em raríssimos casos, mas ocorre também, às vezes a pessoa era deixada em outro país, entendeu? A muitos quilômetros, Como em assim? outro estado. Já pegou caso assim? Já, de pessoas que foram abduzidas no Rio Grande do Sul, com carro e tudo, e foi deixado no México. Aí depois os Estados Unidos comprou o Fusca por $10 mil, entendeu? Mas isso aí já é um relato muito, sei lá, no meu entendimento aqui, claro, de que realmente aconteceu um fato não convencional, não possível pra gente aqui. Mas você pegar um negócio aqui e ele aparecer lá em outro país, mano. Então, mas tem isso. Imagina, era um casal em lua de mel, né? E acabaram, de repente... Será que era proposital isso daí, ou um erro logístico de devolução? Então, não dá pra saber, né? Isso foi na década de 60 que ocorreu. Mas a pessoa que estava no veículo afirmou que ela foi abduzida, ela não sabe o que aconteceu. Não, ela viu uma luz assim, de repente entrou numa espécie, parecia um nevoeiro e perdeu o sentido. Não vi mais nada. Quando ela se deu por si, ela estava dirigindo novamente, só que a estrada estava diferente. E aí, uma estrada de terra, meio esquisita, falou, perdi o caminho aqui, tô no Rio Grande do Sul. E aí, de repente, ela parou num local, chegou num determinado local que tinha gente, o pessoal falando espanhol. Aí ela viu que estava no México, aí lascou tudo. A pessoa que aí é ligou abduzida, pros familiares, né? Aí polícia, aquela coisa toda, que tá tudo sem passaporte, sem nada, com carro e tudo. Nossa. No México. Aí os Estados Unidos já ficou sabendo, já veio, comprou o carro, interrogou o pessoal e deportou, né? Devolveu. Pro Brasil. A pessoa que é abduzida, normalmente, ela não tem lembrança. E deu $10 mil, né? no Fusca, né? Ela não tem lembrança do que... ela não tem relato, lembrança do que aconteceu. Acho que tem, né? Então, geralmente, ela tem flashes e conforme vai passando o tempo, vem alguns tipos de lembranças. Agora, para tirar alguns bloqueios, um abduzido, por exemplo, contatado, ele nunca vai lembrar da experiência total, 100%. Mas se ela fizer uma hipnose regressiva, o hipnólogo, embora a hipnose não seja um processo totalmente confiável, porque uma pessoa pode induzir uma situação e aí o hipnotizado, dependendo de como foi falado para ele, pode passar ali um caso ufológico que na verdade não é um caso ufológico. Então foi uma indução que a pessoa colocou ali na cabeça e de repente ela buscou naquele estado alterado de consciência uma imagem de um filme, por exemplo, que ela assistiu envolvendo extraterrestre e passou aquilo. Porque na indução hipnótica, a pessoa pode falar, você está dentro da nave, aí pronto, já sugestionou a pessoa. E aí ela vai buscar na memória alguma situação que vai transportar ali na conversa, durante que ela está hipnotizada, detalhes que parecem um fenômeno ufológico, mas não é. Tá? Agora, a hipnose é boa quando feita por um hipnólogo que não vai sugestionar, que não vai induzir. Aí você vai retrair, vai retirar
e extrair alguns detalhes da experiência. Você consegue quebrar alguns bloqueios. Então parece que esses seres conseguem bloquear algumas partes. Então ela vai lembrar parte da experiência. E isso é muito bom porque aí a gente vai obtendo respostas a respeito do porquê das abduções, por que está sendo feito isso, da onde que eles vêm, que às vezes a pessoa pergunta. O que já vem aquela pegou de dúvida. informação até hoje dos abduzidos? Então, o que a gente percebe nos casos de abdução, e que nem eu estava falando das abduções clássicas, né? Que a pessoa é levada lá para dentro, passa pra... Então, o que aconteceu de um tempo para cá? Depois que passou a década de 90, princípio dos anos 2000, eles mudaram o modus operandi. Começou a visita de dormitório. O que é isso? A nave não pegava mais o cara na estrada deserta. Ele ia na casa do camarada, seja na cidade, seja na zona rural, ficava com o OVNI em cima ou no quintal ali, projetava um foco de luz e tirava a pessoa enquanto ela estava dormindo ali, geralmente de madrugada, na cama. Eu sei, desculpa te cortar, mas é porque eu tenho uma tia que ela afirma convictamente que ela teve um caso, uma experiência que foi assim o dela. Ela estava dormindo e às vezes está dormindo com o marido do lado, ele se interessa, por exemplo, só pela mulher ou só pelo marido, e o cônjuge, ele fica dormindo. Ele fica totalmente bloqueado, eles levam para dentro da nave, fazem o que tem que fazer ali e depois devolvem a pessoa para dentro. De todos os abduzidos que a gente já pegou, a gente tentou traçar um paralelo assim, o que tem de comum em todos os abduzidos, seja ele um abduzido do Japão, do Brasil, da França, dos Estados Unidos, de qualquer outro lugar, México. Então a gente identificou que quando eles voltam, geralmente eles desenvolvem uma aptidão para as artes, caso ele não tenha, e caso ele já tivesse uma aptidão, já fazia escultura, pintura, ele aprimora aquilo. Evolui. Agora, fora isso, a pessoa continua sendo a mesma pessoa que ela sempre foi. Logicamente, com alguns traumas, né? E que com o tempo aquilo vai passando porque entra na normalidade. Alguns desses abduzidos são abduzidos uma única vez. Mas alguns deles são abduzidos inúmeras vezes. Sério? Tem casos, inclusive, de famílias, que a gente acredita que sejam sequências de DNA, em que vai passando, né? Do avô passa pro pai ou pra mãe, da mãe pro filho, do filho pro neto, e assim vai. Será porque como é se houvesse uma espécie de monitoração daquela sequência de DNA, genética, daquela família. Tem esse tipo de coisa.